Romanos 3, do verso 1 até o verso 20. Eu irei ler uma vez o texto todo, para a gente ter a visão panorâmica, e depois a gente sai considerando parte a parte, tá certo? Dessa verdade que o Senhor separou para nós nessa noite. Acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque ao judeu foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. De certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como um pecador? E por que não dizemos como alguns caluniamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a umas se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles as têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Texto leve, tranquilo, já sabe o que nos espera. Que o Senhor nos ajude a ser exortado, advertido, calado, para que ouçamos a voz do Evangelho mais uma vez. Ore comigo, ore por mim, ore por você nesse instante. Pai querido, nós te bendizemos pelo privilégio de te cultuar nessa noite e pelo privilégio de nesse momento ler a tua palavra, Senhor. Pedimos um coração domado, pacificado, silenciado para poder ouvir a tua voz. Ainda que nos fira, nós sabemos que é para o nosso bem. Que o Senhor opere em nosso coração por meio da tua palavra, a começar de mim, mas também dos nossos irmãos. No nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Há um filme de 2018, está na Netflix, se você ainda não assistiu, chamado Um Lugar Silencioso. Daqui para o final do sermão eu vou decidir se eu entrego o final do filme ou não, tá certo? Mas deixa eu trazer pelo menos a premissa básica. Se você não viu, talvez você se interesse. Nesse filme nós temos um cenário pós-apocalíptico. Criaturas estranhas invadiram o planeta e saíram matando grande parte da população. Aqueles que sobreviveram, eles foram morar no campo, bem distante, em lugares ermos. E aí chega o enredo que envolve a temática principal do filme. Essas criaturas, elas se movem pelo que ouvem. Então, por exemplo, se houvesse uma de nós aqui passando pelos corredores da igreja, exerçam a imaginação aí, crianças, e não se traumatizem. Elas estão passando entre nós. Se você ficar caladinho, em silêncio, ela não vai lhe perceber, ela não vai lhe atacar, ela não vai lhe destruir. Agora, se você der um pio, elas atacarão. Então, nós acompanhamos nesse enredo uma família de 4 membros, pai, mãe, 2 filhos,
E percebemos ali o desafio de viver sem emitir som algum. Até um dado que cai no chão, até um talher que cai da mesa, poderia provocar essas criaturas que estão à espreita o tempo todo. Por isso que o filme é um lugar silencioso. Nós temos ali uma família que se comunica somente por libras. Andam descalços já para não fazer barulho. Enfim, fazem tudo no mais absoluto silêncio. Se isso acontecesse com a tua família, Jonathan Edwards, quanto tempo vocês sobreviveriam? Imagina o Jonathan Edwards sem poder falar. Imagina a Asa, eu estava perdido. Essa questão é tão séria, irmãos, sobre a dificuldade de silenciar, mesmo diante de um grande perigo, que quando esse filme ele estava nos cinemas, alguns recomendavam um silêncio absoluto, porque o filme é silencioso, então um barulho mínimo deveria ser percebido. Você pode imaginar que isso não deu muito certo. Teve salas de cinema onde houve confusão, porque as pessoas não conseguiam parar para fazer silêncio, e aí tiveram brigas, enfim. Há uma dificuldade enorme em nossos dias de silenciar. Há poetas até que escrevem sobre isso, para chamar a nossa atenção para essa dificuldade. Mas eu queria falar com você sobre um aspecto espiritual dessa dificuldade. Mesmo diante de perigos enormes, uma fera que nos espreita espiritualmente, e um julgamento que paira sobre nós, nós ainda não conseguimos ficar calados. E para deixar bem claro aqui nessa noite, parte indispensável e essencial da nossa salvação é ficar calado, tá certo? Você vai dizer, como assim, pastor? Explica esse negócio aí. Porque eu aprendi aqui nessa igreja que a gente é salvo quando a gente abre a boca e professa Jesus. Com o coração crê e com o lábio fala. Romanos diz isso. Como é que a gente é salvo caladinho? Eu só posso professar Jesus se primeiro eu silencio para mim mesmo. Enquanto eu estou falando sobre mim, sobre as minhas obras, sobre a minha confiança carnal, ou então estou falando sobre outras divindades que são falsas, eu não vou professar Jesus. Para eu falar de Cristo, primeiro eu tenho que silenciar. Esse é o silêncio que salva. E a missão da lei é exatamente nos calar, para que sejamos salvos ao professar a Cristo. Paulo vai falar sobre isso. E ele vai culminar exatamente com esse argumento, tá certo? É isso que está aqui dos versos 19 e 20. A lei deve nos calar. Enquanto nós não nos calamos, nós estamos em risco espiritual tremendo. Eu quero perceber com você nessa noite, a partir desse texto, o que esse silêncio requer de nós. Nós veremos que nós deveremos, no meio desse silêncio, respeitar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e, por fim, nos render diante da palavra de Deus. Esse é o silêncio que salva. Nós precisamos, em primeiro lugar, dos versos 1 a 8, nós precisamos... Só um instante, que tem alguém que não está silenciando. Né? Uma bela ilustração. Versos 1 a 8. Nós iremos perceber que é necessário respeitar a palavra de Deus para silenciar. Não silenciar pode ser um desrespeito para com essa palavra. Verso 1 a 8, eu peço que a igreja me ajude nessa leitura, nesse instante. Vamos lá? Qual é, pois... De maneira nenhuma. Eu sei que é difícil ler esse texto, que parece, né?
Como eu estava tentando dizer no meio da leitura, esse texto é difícil porque parece um diálogo de Paulo com ele mesmo. Um diálogo de rebates, né? A leitura é difícil. Eu espero que a explicação ajude a compreender o que acontece aqui. De fato, é quase que um debate mesmo. Alguém já disse, um teólogo chamado Richard Lintz, que a teologia ele é um diálogo. Só que é um diálogo que Deus fala e a gente responde. Deus fala por sua palavra e o teólogo responde organizando aquilo que está sendo dito. Severos problemas existem quando teólogos querem começar a fala. Muitas vezes vão distorcer aquilo que está sendo dito. Primeiro é Deus que fala. Mas é claro que muito pior é quando o diálogo se torna um debate. Você vai dizer, é possível alguém debater com Deus? Bem, Paulo está nos mostrando aqui que é possível. Uma das nossas dificuldades em silenciar e um dos nossos problemas é que por vezes nós debatemos com Deus. E isso pode começar com dúvidas sinceras, mas depois pode se tornar ofensas explícitas. Veja, Paulo começa com uma dúvida sincera, no verso 1. E quando nós terminamos aqui esse diálogo imaginário no verso 8, ele termina nem respondendo a última indagação, são pelo menos 4. No final ele vai dizer, essa eu nem respondo, a condenação desses é justa. Perceba que há uma gradação aqui. Nossas conversas com Deus são importantes, são necessárias. Eu não quero lhe privar disso, existe espaço para dúvida. Leve-as a Deus, converse com Ele e vá tratando o seu coração. Agora não existe espaço para debate com Deus. O que nós vemos aqui nesse texto? Paulo vem concluindo o seu argumento e hoje é o último sermão onde nós iremos considerar essa tentativa dele de mostrar que está todo mundo condenado, tá certo? É a última. Semana que vem a gente entra no Evangelho de forma positiva. Ele falou então sobre os gentios que vivem sua vida dissoluta no mundo, fazendo o que querem. Depois ele falou sobre os moralistas que também estão condenados. E por fim ele tocou no ponto do judeu. O próprio judeu religioso, ele também está condenado. É nessa última questão aqui que Paulo de repente levanta um opositor imaginário. Esse é um recurso retórico, bem conhecido no tempo de Paulo. E apesar de ser confuso para ler, é didático, né? Ele levanta um opositor imaginário e ele começa a dialogar com ele. Isso é um recurso chamado diatribe. Pois bem, esse interlocutor imaginário nem é tão imaginário assim. Imagine que Paulo já pregou o evangelho para diversos judeus. Esses argumentos, portanto, eles foram colhidos ali no campo da experiência. Tantas vezes ele já ouviu, tantas vezes ele já foi questionado, que ele vai apresentar isso de forma preventiva para a igreja de Roma. Olha, se alguém entre vocês, um judeu religioso, levantar e dizer, oxente, peraí, como assim? Eu tenho as respostas, tá certo? Já respondi milhares de vezes. Quais são esses argumentos ou questionamentos que Paulo elenca aqui? 4 ou 3, porque os dois últimos estão muito próximos. Basicamente, primeiro, a pergunta envolve os privilégios dos judeus, já que circuncisão não adianta. Porque o judeu tem algum privilégio? Ele fala sobre isso. Depois começa a se questionar a fidelidade de Deus e por fim a justiça de Deus. A justiça de Deus questionada em 2 perguntas. Primeira questão. É uma questão razoável e interessante. Qual, pois, a vantagem do judeu e qual a utilidade da circuncisão? O argumento é, se você está dizendo, Paulo, que todos nós estamos condenados em nossos delitos e pecados, se você está dizendo que todos nós precisamos do evangelho, qual é a vantagem de ser judeu? Aparentemente nenhuma. Entenda, eu começo destacando que essa dúvida é uma dúvida legítima. Ela faz parte da teologia, ela faz parte da discussão. Se você pensou assim, tudo bem. Agora Paulo vai levantar logo a resposta no verso 2. Muita sobre todos os aspectos. Existe sim vantagem em fazer parte do povo judeu. É interessante que no capítulo 11 de Romanos, a gente chega lá daqui a algum tempo, ele vai desenvolver, ele vai desdobrar, ele vai falar de muitas vantagens. Aqui ele escolhe só uma, mas a principal. Qual é a principal vantagem de ser judeu, de fazer parte do povo da antiga aliança? Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Olha que interessante, né? O principal privilégio daquela nação e daquele povo
é que eles tinham a lei de Deus. Eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham o oráculo de Deus, enquanto os outros não tinham. Eles não podiam agir como se fosse uma coisa de menor importância. Isso é muito importante, isso é muito sério, isso é um privilégio. Que privilégio ter a palavra de Deus no nosso meio. Isso serve para nós também, tá certo? Fazer parte da igreja, ser batizado, estar na membresia, frequentar os cultos, não te salva. Mas isso não quer dizer que você não tem um privilégio que quem está fora não tem. Você tem a palavra. Ouça, respeite-a, e certamente você vai ser abençoado e salvo. Mas é um privilégio ter a palavra. Essa é a primeira questão. Veja a segunda. Agora vai ser questionada a fidelidade de Deus. O negócio já vai ficando mais sério, né? O interlocutor diz, e daí? Nos parece até um tom zombeteiro. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Deixa eu explicar o argumento. E o argumento aqui, ele vai utilizando da teologia para voltar para Deus o abacaxi, tá certo? Por isso que é importante entender o que Paulo está fazendo. A primeira coisa foi dizer, olha, ter a palavra de Deus é um privilégio. Agora, como é que você vai lidar com essa palavra? Os interlocutores aqui de Paulo usavam essa palavra como recurso para tentar se proteger, mas uma vez que faziam isso, começavam a progressivamente ofender a Deus, porque está questionando a fidelidade agora. O que eles estão dizendo? Deus não prometeu que era o Deus desse povo. Deus não prometeu que tinha um plano de salvação para esse povo. Deus não prometeu que eles eram especiais. Deus não prometeu que eles eram propriedade sua. E agora, por causa da infidelidade de alguns, ele vai abandonar isso. Até hoje, tem gente que lida com essa dúvida. Deus rejeitou os judeus e ele não foi fiel às suas promessas. Tá, se você tem essa dúvida, é isso que Paulo vai responder, tá certo? De maneira nenhuma. Jamais pense que Deus é infiel. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venha a vencer quando forem julgados. Primeira coisa, o argumento geral é, de jeito nenhum, Deus é fiel. Deus é fiel e verdadeiro. Os homens é quem mentem. O que é que Paulo está dizendo? Olhe para os homens. Deus prometeu que salvaria. No entanto, no meio dessa nação, tem homens mentirosos e infiéis. O problema está com eles, não está com Deus. Aí veja a citação como é interessante. Paulo cita aqui o Salmo de Davi, Salmo 51, no seu verso 4. Você lembra do que trata esse salmo? É um salmo de confissão. Davi está quebrado diante de Deus, confessa o seu pecado, confessa a sua iniquidade. E no verso 4 ele vai dizer isso aqui. Eu estou me abrindo, me confessando, me expondo, para que as tuas palavras sejam percebidas como verdadeiras e seja justo no teu julgar. O que Davi está dizendo? Eu não vou me esconder, eu não vou usar subterfúgios, eu estou aqui confessando o meu pecado, Senhor. Tu és justo no teu julgar. Paulo pega Davi como exemplo dessa verdade e vai dizer, homens crentes e piedosos, israelitas verdadeiros, eles já entendiam que Deus fez as promessas para pecadores penitentes, pecadores arrependidos, aqueles que são endurecidos, aqueles que são mentirosos, eles já estavam fora da promessa de Deus que é infiel, não são estes que são. Veja, o problema nunca está em Deus não, o problema está entre nós. Ele promete que salva. Mas ele salva pecadores penitentes, arrependidos, que reconhecem o seu pecado. Aqueles que não reconhecem não estão dentro da promessa e nunca estiveram. Esse é o argumento de Paulo. Então veja, primeira objeção diz respeito a privilégios do povo judeu, se é que existe, existe. Depois a infidelidade, existe, Deus é fiel ao verdadeiro Israel, não ao falso. Agora o argumento vai ficando mais pernicioso, né? Em terceiro lugar, questiona-se então a justiça de Deus. Mas se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, não foi isso que Davi disse? Né? A injustiça de Davi traz lume à justiça de Deus. Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Paulo chega e coloca entre parênteses, falo como se ele temesse dizer isso, porque é realmente algo sério. Esse é um argumento que vai voltar lá em Romanos 6. A seu tempo a gente chega lá também.
Sabe qual é a ideia? A ideia assim é, quando eu sou pecador, quando eu sou injusto, e Deus revela que Ele é justo em contraposição a mim, esse contraste não faz com que Ele seja mais bonito, mais correto, mais justo. Então pronto, porque Ele vai me punir? Eu estou ajudando. Eu estou fazendo a minha parte, cada um aqui tem a sua parte, né? A minha parte é ser pecador, e ser um pecador bom. Porque aí vai mostrar como Deus é justo em contraposição a mim, né? Pode deixar comigo, Senhor, essa parte eu faço, tá certo? Essa parte eu assumo. Paulo está dizendo, eu falo isso como um homem, que pensamento terrível. Paulo vai dizer, certo que não, Deus não é injusto em julgar você, não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Percebe o argumento? Deus vai julgar o mundo por sua injustiça. Ele não vai passar pano para ninguém dentro da igreja, não. Senão, como é que ele teria legitimidade para julgar o mundo? Ele vai julgar o mundo pelos seus pecados, ele vai julgar a igreja pelos seus pecados. Ninguém aqui tem salvo-conduto, não, a começar do pastor. Estar dentro do povo de Deus e participar dos benefícios da aliança não nos fazem imunes, isentos, não nos dá uma carta branca para fazer o que quiser. Aí veja o argumento desenvolvido um pouco mais aí. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque eu sou ainda condenado como pecador? A ideia é, no final, Deus está sendo glorificado. Tudo coopera para o bem, tudo coopera para a glória de Deus, porque eu estou sendo punido. Ele vai transformar até o meu mal em coisas boas e lindas. Olha como Deus é bom. E olha como você é mau. Paulo termina dizendo assim. E por que não dizemos como alguns caluniamente afirmam que fazemos? Ou seja, tinha gente que acusava Paulo e seu evangelho de dizer isso. Pratiquemos males para que venham os bens. Paulo nem responde isso. Ele vai dizer, a condenação de quem pensa assim é justa demais. Mais uma vez eu quero que você perceba a progressão que houve aqui. Começou com dúvidas legítimas, mas de repente começou a se questionar os atributos de Deus, e por fim foi aventado algo tão vil, algo tão terrível, que Paulo disse, eu não vou nem responder isso. Quem pensa assim, quem fala assim, é justo que seja condenado. Isso é um absurdo sem tamanho. Você percebe por que é necessário que a gente silencie? Porque muitas vezes nós resistimos e nós nos complicamos. Eu preciso fazer uma observação aqui importante, porque eu sei que tem gente que veio de contextos aqui que não podiam se manifestar, que dúvidas eram repelidas, que você não podia questionar a sua liderança. Isso não é saudável, isso não é bíblico. Eu não quero trazer isso aqui para você para ativar certos traumas. Aqui também eu vou me fechar. Não é isso. Eu me lembro, por exemplo, que Paulo, ele também vai estimular e vai falar bem dos bereanos que o questionavam e conferiam a doutrina dele pela palavra. A questão não é essa. Aqui você tem espaço para falar. Aqui você tem espaço para questionar diante da Bíblia o que é dito e o que é ensinado. Mas eu quero que você entenda que, especialmente quando fala sobre esse pecado, é o que está sendo colocado aqui. Existe uma parte do questionamento que pode enveredar a gente num caminho de rebeldia. Sabe aquela pessoa que você aconselha, que você adverte, e ela vai ler artigos, ela vai se mergulhar, vai pegar um teólogo lá do canto mais ermo, que tem uma opinião diferente, vai pegar aquele e vai dizer, olha, mas tem esse teólogo que diz isso, então eu não aceito a repreensão. É um momento que a dúvida é usada para não silenciar diante de Deus. Esse é um caminho terrível. Nós começamos a questionar a palavra, daqui a pouco começamos a questionar o próprio Deus, os seus atributos, e chega um momento que somos totalmente reprováveis. Eu quero aplicar isso de forma especial para 2 tipos de pessoas. Se você não é cristão ainda, eu quero que você entenda que cada vez que você ouve uma pregação e que você fica ruminando na sua cabeça e resistindo, você pode estar se endurecendo. Eu peço que você se cale diante do Senhor hoje. Parece ser até não é de bom tom dizer isso, mas cale-se diante do Senhor. As respostas que você tem dado no seu coração estão só lhe complicando. Você está só preparando-se para a sua condenação. Hoje é noite de calar. Mas tem muitos crentes que ainda lutam com isso. Silenciaram, ouviram o evangelho, foram adicionados ao povo de Deus. Mas por vezes ainda são inquietos, questionam demais. E às vezes questionam a palavra para não admitir que estão errados. Se a palavra é corretamente administrada,
e aplicada, mesmo que seja em seu desfavor, pare de resistir. Ouça, porque senão você vai acabar ofendendo o seu Deus. Isso é extremamente perigoso para a sua alma. Nós precisamos nos calar para ouvir o que Deus tem para falar. Esse é o segundo aspecto do silêncio que salva, tá certo? Primeiro, a gente respeita a palavra, não fica a usando para nos esconder dos juízos de Deus, mas nós também silenciamos para ouvi-la. Falando a gente não consegue. Verso 9 a verso 18, eu peço a sua ajuda na leitura desse trecho, tá certo? Vamos ler de forma alternada, é um texto um pouco longo, eu vou ajudá-los. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. São os seus pés velozes para derramar sangue. Desconhecem o caminho da paz. Quando nós não nos calamos, também não conseguimos ouvir. E não ouvir a palavra de Deus é um problema. É um problema terrível. Foi isso que aconteceu aqui nessa situação. Paulo, novamente, ele vai trazer uma palavra conclusiva. Que se conclui, então? Temos nós qualquer vantagem? Ele fala como judeu, né? Não. Já temos demonstrado, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Existem benefícios, como Paulo já falou, mas do ponto de vista geral, maior, espiritual, todos estão na mesma situação. Há uma ilustração muito boa que Tim Keller usa, que é o seguinte. Imaginem que eu pego alguns irmãos aqui, coloco lá em Ponta de Seixas, né, o ponto mais oriental das Américas, e digo: agora eu soltarei vocês aqui, os atletas, ó. Pego o Mateus, pego o Binho, Guilherme, Lalo. Se eu for citar aqui, né? Arthur, essa semana, vocês vão sair aqui do Ponta de Seixas e vocês vão nadando até a África. Deus os abençoe, né? São atletas aí, né? Imagine que um deles mal sabe nadar. Esse não sai de João Pessoa. Afoga ali mesmo e por aí fica. Tem outro que tem uma certa habilidade, aprendeu a nadar, fez natação quando era criança, dá algumas braçadas ali bem empolgado, mas depois de 20 minutos ele perde a força e ele afunda. Gabriel, no entanto, é um atleta olímpico. Já participou de Olimpíadas aí. Ah, meu amigo, ele, né, tem vantagens. Nada por 40 minutos em alto desempenho. Mas, por fim, ele afoga e ele não consegue também. Nessa perspectiva mais ampla, o que nós percebemos? Que vantagens circunstanciais, elas não fazem diferença. Nenhum homem consegue. Eu não estou propondo um desafio aqui não, viu, pessoal? Eu creio que realmente não consegue. Diante da lei de Deus acontece a mesma coisa. Nós temos vantagens pontuais pela nossa cultura, pela nossa família, por ter acesso à palavra, mas espiritualmente falando, a distância é muito maior do que a África de Ponta de Seixas. Nós não conseguimos humanamente. Todos estão debaixo do pecado. Ninguém vai conseguir. Para amarrar isso, porque Paulo sabia que essa era uma palavra difícil de ouvir para os judeus que se julgavam em uma situação melhor espiritualmente, ele vai bombardeá-los agora com versos do Antigo Testamento que falam sobre a depravação total, artigo teológico, e vai dizer que isso fala sobre eles. Nós temos aqui uma lista enorme de citações, certo? Mas elas fazem um processo bem interessante. Por exemplo, nós temos um anúncio geral aqui que remete lá ao Salmo 14. Não há um justo, não há um justo sequer.
É daqui que nós extraímos a ideia que justo diante de Deus ninguém é, certo? Depravação total. O calvinismo professa assim por causa de textos como esse. E vai dizer, não há um justo porque não há ninguém que entenda. Ou seja, o processo de depravação na queda começa na nossa mente, nós nem entendemos. A palavra entenda aqui, na sua tradução mais exata no grego, ela significa não há ninguém que encaixe. É interessante que entendimento é exatamente isso. A gente pega uma informação, a gente encaixa com outra e a gente sai construindo um pensamento. O homem sem Deus, ele não encaixa as coisas na sua cabeça. Ele pode aprender umas verdades sobre o homem, uma verdade sobre Deus, uma verdade sobre a criação, uma verdade sobre a existência, mas na hora de encaixar tudo, não faz liga. Ele é confuso, ele não entende. Não há quem entenda. Um problema cognitivo. Não há quem busque a Deus, um problema de afetos. O nosso coração nem quer Deus. Aí você pode dizer, e as pessoas religiosas? Uma coisa é querer os benefícios da religião. Outra coisa é querer o próprio Deus. Querer a Deus é dizer, Deus me tire tudo. Eu quero o Senhor. Outra coisa é dizer, Deus me dê tudo. Aí eu quero o Senhor. A verdade é que por trás de religiosos ou irreligiosos, existe um não querer do coração. A mente está variada, os desejos e os afetos também. Os homens não querem a Deus. Todos se extraviaram. Aqui nós completamos o processo, das afeições. Mente, afeto e agora o nosso corpo, a nossa vontade, as nossas ações. Todos estão extraviados, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Mais uma vez, isso cabe uma explicação. Pastor, e a filantropia? E a generosidade de pessoas que não são cristãs? Espiritualmente falando, o veredito de Deus é que não é bem de verdade. Por quê? Porque não é bem somente aquilo que é feito, mas aquilo que é feito segundo a motivação correta. Pense, por exemplo, em Paulo, quando ele vai falar em Romanos também, capítulo 15, que tudo que não provém de fé é pecado. Como assim? Tudo que você não faz para Deus, por meio da fé, porque você quer agradar a Deus, porque você ama a Deus, e você está interessado somente na glória de Deus, tudo que desviar disso já é pecado. Não pense que Deus vai se agradar com coisas boas que são feitas com motivações más. Tua esposa não se agrada disso. Teus filhos não se agradam disso. Teu marido não se agrada disso. Tu acha que Deus vai se agradar? Não há quem faça o bem. Se a mente está corrompida, se o coração está desorganizado, não há quem faça o bem. Aí agora ele vai trazer para as ações, começando pela boca e depois chega nos atos concretos. Primeiro, boca, Garganta deles é sepulcro aberto. Não é mau hálito. Tá certo? A ideia de sepulcro aberto é o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está morto, quando abre a boca sai o quê? Morte. É um sepulcro aberto. A língua urde engano, veneno de víbora nos seus lábios. O homem sem Deus é maledicente. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Eles só abrem a boca para reclamar. Você está pensando em alguém? Cuidado, pode ser uma descrição de você. Os lábios só são usados para maldizer e para reclamar. Por fim, as ações são descritas aqui, Seus pés são velozes para derramar sangue. A ideia é, eles só se apressam, se animam para fazer o mal. Nos seus caminhos há destruição e a miséria. Não conhecem o caminho da paz, só sabem brigar, só sabem fazer contenda. Amarra então Paulo no final com um princípio. Sabe por que acontece tudo isso? Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui nós temos a descrição dos piores. Para quem Paulo está aplicando isso? Para o povo religioso, que muitas vezes viu esse texto e mirou só nos de fora. Esses versos aqui, essa citação, por exemplo, da boca que urde enganos, que tem veneno, é o Salmo 5. E ele está se falando dos inimigos de Davi. Outros tantos textos aqui apontam para fora, mas alguns já apontavam para dentro. Eu vou citar somente um exemplo para não estender. O presbítero leu aqui no início o Salmo 14. Depois compare na sua Bíblia o Salmo 14 com o Salmo 53, lição de casa. É idêntico, diz a mesma coisa.
Comparando os dois, estudiosos percebem o seguinte, que no Salmo 53 é usado, por exemplo, o termo Adonai para referir-se a Deus. E era um termo que os gentios conheciam. Então é como se aquele texto ele fosse direcionado também para quem é de fora. Entendam, não há nenhum justo sequer, vocês não buscam a Deus, vocês estão perdidos aí fora. Só que o Salmo 14, que nós lemos na liturgia, usa os termos pactuais, o tetagrama, Yahvé, que a gente chama. E aquele termo não era conhecido pelos gentios, aquele texto não é para fora, aquele texto é para dentro. Deus está condenando a idolatria dentro do seu povo. Quando ele diz, não há um justo sequer, não há um justo sequer aqui. Imagine que os judeus leram isso por anos, por séculos, e não entenderam, se julgavam justos. A palavra de Deus, até nos textos piores aqui, apontava para eles. Por exemplo, citarei mais um aqui. Pés que correm para o mal e para derramar sangue. Talvez um dos piores trechos. Isaías 58, verso 8 e 7. Era a confissão de pecados da nação depois do exílio que Deus estava requerendo deles. Falava de ímpio, não. Falava do povo de Deus. Não há um justo sequer. Entre nós também. Eu quero que você perceba por que nós não silenciamos. Nós não silenciamos, não é somente porque somos viciados na nossa própria voz. É porque quando a gente silencia, às vezes a gente ouve o que não quer ouvir. Mas o que precisa ouvir. Há um risco aqui para quem ensina a palavra. Eu temo quando eu vejo esse texto. Porque muitas vezes nós somos treinados para ouvir, para ler a palavra de Deus e já ficar pensando naquilo que vamos dizer para outros. Não é para mim. Essa foi a falha do judeu, essa pode ser a sua falha, essa pode ser a minha falha. É para mim. As exortações de Deus não são para os outros, somente são para mim em primeiro lugar. E se eu não silencio, e se eu não ouço, eu estou perdido, eu estou caminhando para o endurecimento e para a condenação. Ouça isso, você que nos visita aqui nessa noite. Ou você que já é aqui há muito tempo, mas ainda não tomou uma decisão por Cristo. É sobre você que esse texto fala. Não pense na pior pessoa. Entenda que você é a pior pessoa. Não é isso que Paulo diz? Eu sou o pior dos pecadores. Querida igreja, eu sei que você já silenciou o seu coração uma vez e entendeu que a palavra estava apontando para você e se curvou a Cristo. Amém. Graças a Deus por isso. Mas continue fazendo. Não deixe jamais de ouvir o que Deus diz, mesmo que lhe machuque. É quando a gente é silenciado pelos nossos pecados que a gente pode ouvir a voz da salvação, a voz da cura, a voz da restauração. Vamos à parte final do nosso texto. Precisamos respeitar a palavra. Precisamos ouvir a palavra. Precisamos nos render. Silenciar é se render. Versos 19 e 20, só a igreja, são 2 últimos versos e nós iremos concluir. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpado perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei Deus te deu a lei dele para você se calar. O se calar aqui, como eu já disse, é o desistir. Pense na figura do tribunal, porque aqui são termos judiciais que são usados. Você está chegando dentro do tribunal e há uma enorme fila de pessoas que estão sendo julgadas antes de você. Quando você chega no tribunal, você já tem todo um discurso montado. Você aprendeu a fazer isso a vida toda, né? Vai levantar dúvidas, vai usar talvez o seu conhecimento teológico para colocar alguma questão diante de Deus ali. Olha a ousadia. Vai usar mais e tantas outras conjunções adversativas aí. Você está ali tudo pronto. Vai apontar para alguém, se brincar vai apontar até para Deus, como o texto fez aqui no início. Mas de repente você vai vendo que uma a uma, as pessoas são confrontadas com a lei e são apontadas
como pecadores, cheios de injustiça, condenáveis. De repente, na frente, você vai ver pessoas que você admirou na terra. Você vai ver pessoas que eram notáveis por suas obras de caridade. Figuras ilustres. Condenadas. 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 Eu quero que você tente imaginar a sua sensação nesse momento. Chegaremos diante do tribunal e não tinha nem o que dizer. Finalmente, talvez a gente se calasse e dissesse: se eu falar, vai piorar. Eu não posso. Eu tenho o direito de ficar calado nesse tribunal porque eu não vou falar. Eu estou condenado. A lei foi dada, meu irmão, para que isso não aconteça somente no último dia. Eu lhe pergunto nessa noite: já aconteceu hoje com você, ou já aconteceu no passado? O calar é o desistir. O calar é o abandonar qualquer justificativa, ilusão e pretensão. O calar é ficar nu diante de Deus e dizer: eu sou culpado, eu mereço a condenação. Eu não posso pedir por nada a não ser por graça diante do teu tribunal. Não pense que Deus é chato quando nos açoita com a lei. Ele é bondoso. Imagine que você recebeu uma notícia terrível a respeito da sua saúde e que aquilo vai lhe levar à morte. Mas você rejeita aquele veredito e você mergulha em informações, você vai na internet pesquisar e você se envereda ali por fake news, por tratamentos que somente enganam, e você vem com tudo aquilo animado e você chega diante do seu pai e você vai explicar todas aquelas alternativas e ele vai ter que fazer o papel chato de dizer: isso não salva, isso não cura, isso não resolve. Você está perdido. Mas é preciso que você ouça essas palavras e que você se cale. Quando você ficar em silêncio, você tem mais nada para dizer, ele vai olhar para você e vai dizer: só tem um caminho. É preciso que você morra para que você seja liberto. Eu vou morrer por você. E você vai ter a sua cura e a sua transformação. A gente tem que se calar para ouvir o Evangelho. Quem está falando aqui para vocês também é um falador, pecador, que sempre fica se justificando diante de Deus. O Senhor traz a sua lei e pede que a gente se cale. Renda, desista e ouça o que Ele tem a dizer. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Desde o Éden, nós usamos as nossas palavras para tentar nos esconder e para fugir do julgamento de Deus. Falastrões, desde o Éden, fugindo, negando, ineficazmente tentando. Então o Senhor mandou alguém em nosso lugar, em nosso favor. Não é interessante que na descrição da obra de Cristo, que está aqui em Isaías 53, nós temos uma referência às palavras que não foram ditas? Isaías 53, verso 6. Olha como parece com o texto que nós lemos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, todos a uma se extraviaram. Cada um se desviava do caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Falastrões inveterados, Deus se fez homem, e em silêncio sofreu para conquistar a nossa salvação. Está na hora de silenciar. Ouça a voz de quem se calou por você. Aprenda a ouvir a Cristo
no silêncio, na palavra, no sussurro que a graça tem. Paremos de falar. Ouçamos o nosso Senhor nessa noite.